Boa tarde, companheiros. Boa tarde, Célia. Boa tarde, Nivaldo. Mais uma noite de segunda-feira, estamos aqui com vocês para dar continuidade a esse estudo do Livro dos Espíritos. Algo que nos deixa assim com muita felicidade, né, Célia? Sempre que estamos aqui, podendo ter essa oportunidade de ir junto com vocês, porque nós, evidentemente, olhamos antes, já estudamos, já lemos esse livro algumas vezes, mas aqui, quando começamos essa gravação, a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer, porque temos a intuição, temos a inspiração dos amigos espirituais e a gente sabe que quem realmente comanda são eles do plano espiritual. Então, às vezes, a gente até programa que vamos ler tantas questões, tantas perguntas e não acontece, porque a gente vai sendo, assim, de certa forma, intuído a falar, a trazer determinados entendimentos e que aprofundamento dentro da questão que faz com que a gente perca esse controle. Quer dizer, perca em termos, né? Em termos. A gente não controla aqui quantas questões nós vamos ter a oportunidade de ler com vocês. Exatamente porque, Célia, a gente sabe que o comando não é nosso. Do plano espiritual. Então vamos fazer a nossa prece de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a Maria Santíssima, aos nossos mentores de nossa casa, o MAP, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, e agradecendo exatamente também a cada um dos nossos protetores, dos nossos mentores espirituais, nossos e o de vocês, que nos alertam, nos trazem para esse estudo. Muitos de nós somos também, daí vocês e nós, intuídos, para que a gente possa despertar, ter esse despertamento, de poder acompanhar esse estudo do Livro dos Espíritos. Então, que a gente possa ter esse despertar e que a gente possa se agarrar nessa oportunidade que estamos tendo nessa reencarnação. Que a gente possa, então, dar esse passo tão necessário que nós nos comprometemos lá em cima. Que Jesus nos abençoe nessa noite e que a nossa semana seja de muita paz e muita prosperidade. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente sempre faz, antes do início, né, aquela reflexão da noite, a gente recebe durante a semana muitas frases e a gente separa uma para trazer aqui para vocês. E hoje nós vamos colocar na tela e vocês vão ler o que está escrito. Não posso mudar o que fui, mas posso construir o que serei. É uma frase, Célia, que a gente já ouviu várias vezes e está sempre ouvindo, mas a gente aprende por repetição. Então, mais uma vez, a gente vai ter que fazer essa reflexão nessa semana, nesse dia, nessa noite de hoje, porque muitas das vezes ficamos presos a coisas do passado. E aí nos limita a nossa frente, nos limita o nosso futuro. A gente se sente incapaz de dar um passo à frente, de mudar uma situação, porque vivemos traumas do passado. E aí ficamos amarrados. E precisamos entender que tudo que nós sofremos ou passamos, como diz aqui, eu não posso mudar. Passou, fiz. Eu não posso mudar. Eu fiz aquilo. Já errei. Eu vivi aquilo. Já fiz, já aconteceu. Mas eu posso, agora, nesse momento, tomar uma decisão na minha vida. Vou mudar. E fazer um novo fim. Fazer uma mudança do que eu quero daqui para frente na minha vida. Porque como a reflexão, a nossa reflexão de hoje, ela diz, mas posso construir o que serei. Até porque o que eu vou ser, quem vai construir sou eu. Você. O que você vai ser, quem vai construir é você. A ideia é essa.
A construção é feita nossa. por cada um de nós, individualmente. Se nós pararmos para pensar no início dessa reflexão, não posso mudar o que fui. Vamos parar e vamos pensar o que fazíamos até há bem pouco tempo. Longe de cada um de nós trazer esse sentimento de culpa. Não. Foi feito. Me arrependo de ter feito. Ponto final e acabou. Não vou ficar remoendo aquilo. Eu fiz porque eu sabia que não podia fazer, eu fiz porque sabia que não podia. Passar o resto da vida se lamentando, Célia. Não adianta, não vai mudar, tá feito. Eu vivi aquilo. Agora eu posso construir. Posso mudar. O que eu quero ser. Posso mudar tudo. Aquilo lá eu já não quero mais. Eu não desejo mais aquilo para mim. Então, vamos parar e vamos pensar se tem lógica, Nivaldo, eu ficar me remoendo por uma coisa que eu não quero mais. E você não tem como mais mudar isso. Não tem. Acabou, passou. Mas você pode mudar, eu só vou fazer essa aniquilar. construção interna. Olha, agora eu não quero mais, mudei, mudou de sintonia, eu quero agora algo diferente. É decisão. Muito importante essa reflexão para nós levarmos para as nossas vidas, para fazermos essa reflexão principalmente nessa semana, porque ela está fresquinha em cada um de nós. Então nós vamos retomar, né, aqui o nosso estudo. Na questão, nós estamos falando dos sacrifícios. Lei de adoração ainda. Lei de adoração. E esse último item da lei de adoração, que são os sacrifícios. Só lembrando, Nivaldo, era o sacrifício de animais, o sacrifício humano. Nós abusamos desses sacrifícios, passamos a colocar nesses sacrifícios os nossos inimigos, e aí a coisa começa a se deturpar. E pensávamos que esses sacrifícios fossem agradáveis a Deus. E nós já vimos no estudo da semana passada que em nada agrada a Deus. Inclusive, numa pergunta, a espiritualidade nos diz, é perguntado se é agradável a Deus esses sacrifícios com a intenção piedosa, e a espiritualidade nos responde, não, nunca. Nunca foi. Eles são, assim, taxativos. Não, nunca. E aí, na 671, também é um outro sacrifício que nos diz muito. Que devemos pensar das chamadas guerras santas. Quantas guerras foram feitas em nome de Deus? Sério, infelizmente, até hoje, nós temos guerras santas ditas em nome de Deus. Em nome de Deus. Que devemos pensar das chamadas guerras santas. O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças, poderá equiparar-se quanto à origem ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? Então, para agradar a Deus, eu tenho a minha crença, o meu entendimento, todo aquele que pensa diferente, eu vou sacrificá-lo
e isso será agradável a Deus. E aí Kardec pergunta. Aí nós vamos lembrar da Inquisição. Sim. Não era assim na Inquisição? Vamos eliminar aqueles que pensam e Vai têm pra fogueira. práticas diferentes. Vamos queimar, vamos trucidar. E aí Muitos morreram, né? Muitos morreram. E como a gente tem também exemplos, né, de espíritos de luz que foram queimados e não vou abjurar, não vou. Então, nessas guerras, né, o que acontece? O Kardec está perguntando exatamente isso. Lá atrás, no programa passado, nós falamos da intenção do sacrifício. Até tem uma pergunta da intenção piedosa, do sentimento de piedade ao entregar um ser humano para o sacrifício. E aí Kardec está perguntando se o que motivava essas guerras santas era o mesmo sentimento lá atrás, daqueles lá de outrora. E a espiritualidade nos responde: são impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra a seus semelhantes, contravêm a vontade de Deus, que manda: ame cada um dos seus irmãos como a si mesmo. Então ele já aponta aí uma transgressão à lei de Deus. Vamos lembrar que essa lei de Deus, amar ao próximo como a si mesmo, não, isso aí é lá de trás, de Moisés. É o primeiro mandamento. Isso não veio com Jesus para nós, não. Isso vem lá de trás. É a primeira revelação. São o primeiro mandamento de Moisés, né? Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram um mesmo Deus, quer seja o nome que lhe deem. Pode ter vários nomes. Alá, a força maior, Jeová, mas o Deus é Deus. Por que então há de um fazer guerra ao outro, sob o fundamento de ser a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso da religião dos povos cultos? Isso aí é um chamamento à nossa atenção para essa intransigência de culto que a hoje, gente, né, de vez em quando está vendo. Nós precisamos aprender, nós precisamos nos subjugar ao respeito. Cada um tem o direito de professar a sua religião, a sua crença, de adorar exteriormente, internamente, o seu Deus do jeito que ele acha que precisa, que deve e que quer fazer. O respeito a gente vai ter que nos impor. Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, sobretudo os que não ouviram e não lhe testemunharam os atos, como pretenderdes que creiam nessa palavra de paz quando lhes ide levá-la
de espada em punho. As guerras santas, como eu vou impor ao meu irmão Deus, que Deus é o verdadeiro com a espada na mão? Cadê o amor? Eles têm que ser esclarecidos e devemos reforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador, mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. pelo sangue. E vossa maioria não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como quereríeis que estranhos acreditassem na vossa palavra quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? Nós sabemos que a comunicação com os seres no mundo invisível, que ela existe. Mas quanto de nós duvidam? E aí, mas eu quero que meu irmão acredite numa coisa que eu duvido, numa coisa que eu não acredito. Mas eu quero que ele acredite. Ele tem obrigação de acreditar. Eu não preciso acreditar. Até porque eu no que eles fazem, mas eles precisam acreditar no que eu professo. Sabe aquele negócio que antigamente nós ouvíamos? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço? Isso acabou, isso não existe. Nós temos que balizar, nós temos que autenticar a nossa fala através dos nossos atos. Chancelar. No início da resposta, né, Célia, os espíritos dizem que eles são impelidos pelos maus espíritos. Então, em todos os nossos atos, assim como na guerra, existe a influência espiritual? Sim. Tem. E nós lembramos lá da questão 459. Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossas vidas. E eles respondem, muito mais do que possamos imaginar. De certo é que eles comandam a nossa vida. E como é que a gente vai saber que comando que nós estamos tendo de acordo com o que nós estamos vivendo? Se estamos vivendo uma vida correta, uma vida voltada à prece, nós estamos sendo influenciados pelos bons espíritos. Se estamos envolvidos em guerras fraticidas, nós vamos ser influenciados por espíritos que têm a mesma vibração que nós, que eles nesse momento. Então, por isso é que eles aqui, eles já alertam que eles também foram influenciados, estavam sendo, e nessas guerras que nós temos hoje, eles continuam sendo influenciados pelos espíritos que desencarnaram com essa ideia dessas guerras. Eles continuam do plano espiritual influenciando os encarnados, porque eles não tiveram ainda o entendimento definitivo. Nivaldo, se a doutrina, os amigos espirituais, eles nos trazem a notícia de que são muito mais irmãos no mundo invisível do que no mundo visível. Dá uma média assim de 20 milhões de desencarnados. Nós temos aí e 8 milhões. 7 milhões. E vamos fazer conta redonda? Bilhões. Então nós vamos reparar que tem muito mais irmãos desencarnados do que encarnados. E dentro, como nós já sabemos, como o Livro dos Espíritos já nos ensinou, que nós vamos para o mundo espiritual exatamente como somos aqui, vamos deduzir que tanto vamos ter espíritos bons como espíritos mauzinhos. E
A quem é que nós vamos nos sintonizar? Se eu tenho esse pensamento, se eu tenho essa vontade, se eu tenho esse desejo voltado para a guerra, para trucidar o meu irmão, quem é que está aqui me influenciando? Eu posso deduzir. Agora, se eu paro para fazer uma prece, para que aquele irmão, inimigo meu entre aspas, né, de crença, se eu faço uma prece para ele, para que ele seja esclarecido, para que serene seu coração, quem é que está me influenciando? Então, a gente... não é difícil de percebermos da onde estamos recebendo essas influências. Exatamente. Né? E vamos então à questão 672. 2. Kardec pergunta: a oferenda dos frutos da terra, feita a Deus, tinha mais mérito aos seus olhos do que o sacrifício dos animais? Porque, inicialmente, né, eram oferecidos os frutos da terra, depois passou-se para os animais e depois para os homens. E eles vão responder: já vos respondi, dizendo-vos que Deus julga a intenção e que o fato tinha pouca importância para ele. Então, como Deus julga a intenção, ele não está preocupado se você vai ser fruto da terra, ou mais ou menos, e muito menos se vai ser um sacrifício de animal ou de um homem. Ele vai julgar a sua intenção. O que você está querendo? O que você está pedindo na sua prece? O que nós estamos pedindo nas nossas preces? Nós estamos pedindo coisas materiais? Nós estamos pedindo crescimento espiritual? Estamos pedindo para vencer as nossas más tendências? Ou estamos pedindo algo que não seja agradável a Deus? Então, Deus vai julgar as nossas intenções. Mas vamos lembrar que lá na questão 669b, a espiritualidade nos diz que não há como imaginar que possa ser agradável a Deus a destruição inútil de suas criaturas. Exatamente. Então, já vos respondi, dizendo-vos que Deus julga a intenção e que o fato tinha pouca importância para ele. Fruto da terra, Deus quer a nossa prece, a nossa mudança. Evidentemente, era mais agradável a Deus ver que lhes ofereciam os frutos da terra, claro, do que o sangue das vítimas. Como vos temos dito e sempre o repetimos, a prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhes possais fazer. Repito que a intenção é tudo e o fato é nada. Na minha tradução, vem que o fato nada vale. Porque é a intenção, vai ser sempre a intenção com que fazemos determinada coisa. O fato não é nada. Então, a prece é 100 vezes mais agradável a Deus. Então, não precisamos querer agradar a Deus com coisas materiais. Vamos agradar a Deus com a nossa prece, com a nossa adoração, né? E quando nós falamos da prece, Célia, nós falamos os 3 objetivos da prece: louvar, pedir e agradecer. Né? Vamos louvar a Deus, vamos agradecer pela oportunidade da vida e vamos pedir, mas vamos pedir coisas, né,
que venha a transformar o nosso espírito, não para a nossa vida material, porque isso nós vamos deixar. A questão 673, que é a última questão relacionada aos sacrifícios. A última questão da lei de adoração. 673. Kardec pergunta: não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário, e neste caso, o sacrifício dos animais, praticado com um fim útil, não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia, ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Olha, a pergunta que Kardec faz, né, Sérgio? Aí Kardec já direciona a pergunta para, vamos lembrar do primeiro mandamento. Aí Kardec já direciona a pergunta para minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário. Vamos esquecer o sacrifício humano. O sacrifício dos animais, mas vamos fazer de uma forma que você possa... A intenção é essa. Aliviar aqueles que faltam o necessário, o de comer, né? Com esse sacrifício. Fazer a oferenda dos frutos da terra, ou até de animais, mas com uma intenção útil de prover aqueles que de nada têm para se alimentar com esses produtos, com essas dádivas, né, que seriam oferecidas a Deus. E aí a espiritualidade nos responde. Vocês podem estar se perguntando assim: mas por que vai sacrificar o animal em vez de dar pro aquele que falta o necessário? Mas a gente não pode esquecer da crença, da fé de cada um. A gente não pode esquecer... Podemos questionar. Que o respeito tem que existir. Eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. E a espiritualidade nos responde: Deus abençoa sempre os que fazem bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Em minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isso que ele, Deus, desaprove as cerimônias que praticais, para lhe dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta, que poderia ser empregado mais utilmente do que é. Isso é uma reflexão, né, para a gente fazer. Onde está sendo gasto hoje dinheiro? Deus ama essas cerimônias, né? Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração
é um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência se Deus deve atender mais a forma do que o fundo. Deus deve atender mais a forma como eu faço ou ao fundo do que eu faço. Todo aquele dinheiro que eu gasto para fazer essa oferenda do fundo do nosso coração, com toda a nossa sinceridade, com toda a nossa transparência, a gente faz aquela oferenda pedindo, querendo que essas classes minoritárias que passam por necessidades, que elas sejam atendidas. Agora, todo esse dinheiro que eu gastei fazendo essa oferenda, e se eu fornecesse diretamente? Como é que você vai virar como é que nós vamos virar por um irmão nosso e vamos falar assim, eu vou fazer uma oferenda porque você está com fome? E aí? E vai satisfazer o estômago dele? Então, se eu posso diretamente minorar essa necessidade, é uma questão de reflexão. E aí ele nos diz que Deus abençoa sempre essas atitudes, Célia, que tem como objetivo aliviar os pobres e os aflitos. E ele diz que é o melhor meio de honrá-lo. E ele também diz, não quero dizer, a espiritualidade nos diz, não quero dizer com isso que ele, Deus, desaprove as cerimônias. Não, Deus não desaprova isso. Mas cerimônia... Mas a gente, tudo isso, esse minorar os sofrimentos e a aflição do nosso irmão, ela não precisa passar por essa cerimônia. Ela é importante? Para você que acredita? Ela é importante. Mas vamos parar para pensar que a coisa pode ser mais direta. E ele diz aqui, Célia, que Deus não desaprova as cerimônias que realizais para orar. Para orar. Não para fazer sacrifícios ou outras coisas mais. Eu acho que assim a gente encerra a primeira lei, que é a lei da adoração. Da adoração. E evidentemente que a gente sempre deixa aqui, né, Célia, se ainda houver algum questionamento, coloquem para nós e nós vamos buscar respostas, caso haja alguma dúvida ainda de vocês. Porque essa lei, principalmente essa lei de adoração, principalmente esse último item de sacrifícios, diz muito para todos nós, diante desse mundo que nós estamos vivendo. Então, é isso que Nivaldo falou. Dúvidas, questionamentos, coloquem aí, vamos, dentro do possível, trazer para vocês. E vamos então, Célia, agora, ainda no capítulo 3, a segunda lei, que é a lei do trabalho. Agora, veja bem, a lei do trabalho. Trabalho é uma lei. E temos dois tópicos, né? Primeiro, necessidade do trabalho. E o segundo, limite do trabalho, repouso. E começando então o primeiro tópico, né? Necessidade do trabalho. Kardec pergunta, na questão 674, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Porque tem muita gente que não gostaria que fosse lei, não, mas é uma lei. E eles vão responder, o trabalho é uma lei da natureza. Por isso mesmo, constitui uma necessidade. E a civilização obriga
o homem a trabalhar mais, porque ela aumenta suas necessidades e seus gozos. Então, o trabalho é uma lei. Todos nós precisamos trabalhar dentro das nossas condições, dentro das nossas possibilidades. Porque, como eles nos dizem, constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar. Nós somos impelidos ao nosso trabalho, seja ele qual for. Nós vamos ver mais para frente que tudo na natureza trabalha. E Jesus disse, né? Meu pai trabalha até hoje. Jesus disse isso. E pra muitas gente. das vezes a gente tem aquela falsa ideia de que nós vamos morrer e vamos descansar. Vamos continuar trabalhando como trabalhamos aqui encarnados. E, Nivaldo, vamos prestar atenção nessa resposta da espiritualidade, que eles nos dizem assim, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. O trabalho nos possibilita aumentar as nossas necessidades e os nossos gozos. Aí a gente, foi no programa da semana passada, na 669B, a espiritualidade nos diz que nós, homens, abusamos daquelas práticas de sacrifícios. Sim. E aí eu lembro que eu comentei que em tudo a gente abusa. Então, aqui começa o nosso desvirtuamento. Porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Aí a gente vira o nosso olhar, nossa necessidade ela é infinita. Célia, se nós pensarmos, né, voltarmos um pouquinho atrás, a 4,5 bilhões de anos atrás, não dá, quando nós começamos o planeta e quando surgiu o primeiro homem, o que nós tínhamos, já? O que nós tínhamos? Nada. Nós tínhamos a terra, as árvores, os oceanos, os pássaros. E hoje, Célia? Olha aqui, nós estamos numa mesa, nós estamos falando com vocês aqui através de uma mídia. Os microfones captando a nossa voz, usamos os nossos celulares. Nós não saímos sem isso aqui. Célia, isso tudo foi através do trabalho. Por isso é que nós sabemos que nós somos co-criadores. Porque Deus nos deu a terra e o homem trabalhou a terra. Os nossos móveis, as nossas mesas, os nossos armários, os nossos eletrodomésticos, tudo veio da terra, mas através de trabalho. De trabalho. O problema é o abuso que a gente faz desse trabalho. Não surgiu sozinho, através do trabalho. Para a gente poder entender a dimensão dessa primeira resposta que eles trazem para nós, né? Porque aumenta as suas necessidades e os seus gozos. É o trabalho. Aí a 675. Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais por trabalho. Só se deve entender as ocupações materiais, o nosso trabalho braçal, profissional. E eles nos respondem, não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Essa resposta que eles vão dar agora, toda ocupação útil é trabalho. Essa resposta que a espiritualidade nos dá, que toda ocupação útil é trabalho. O que nós estamos fazendo aqui?
Trabalho. Trabalho. Não só eu e Nivaldo, não. O que vocês estão fazendo aí? Isso é trabalho. E, Célia, quando ele diz assim, o espírito trabalha assim como o corpo. Se eu ficar sem movimento, em repouso, será que o meu corpo está trabalhando? Sim. Meu coração está batendo, o sangue está fluindo, eu estou respirando. Então, isso é o meu corpo está trabalhando. Por isso que eles dizem, o espírito trabalha assim como o corpo. Tudo na natureza trabalha. Tudo. Nós estamos sempre em trabalho. A 676. Questão 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? Bom, era que a gente tivesse já tudo pronto, né, Célia? Por que o trabalho foi imposto ao homem? Kardec pergunta. E eles respondem, é uma consequência de sua natureza corporal. Uma expiação. Uma expiação. Nós estamos no mundo de prova e expiação, né? Então eles dizem, é uma expiação. E, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. É por isso que deve ser o alimento, sua segurança e seu bem-estar apenas ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que é extremamente fraco de corpo, Deus deu a inteligência. Como compensação, porém, é sempre um trabalho. É sempre um trabalho. Então, Célia, por que o trabalho é imposto ao homem? É nosso progresso. É a forma que a gente tem de nos aperfeiçoarmos, de evoluirmos. É o necessário para que a gente possa usufruir desse mundo melhor. Porque se nós já tivéssemos, se lá atrás nós tivéssemos tudo o que temos agora, nós estaríamos exatamente como estamos agora. Se não tivesse havido trabalho, nós estaríamos como há alguns milhões de anos atrás. Nós fomos forçados, através dessas necessidades, a procurar coisas melhores. Aperfeiçoar. Fomos impelidos a buscar esse aperfeiçoamento. Então, naquela época, Célia, que se fazia o fogo, quando descobriu-se o fogo, né? Atritando lá duas madeiras, hoje nós temos esses fogões modernos, né? Que você só aperta um botão, ou tem alguns que você, ao abrir o gás, ele já acende. Não precisa mais ficar lá com duas madeirinhas para fazer o fogo. Trabalho. Mas isso foi através de trabalho. Foi o aperfeiçoamento da inteligência que fez com que hoje nós tivéssemos acesso a tudo isso. Se não tivesse havido o trabalho, eles nos dizem que o homem permaneceria na infância da inteligência. Então, é preciso que a gente esteja sempre executando esse trabalho. Isso para responder a Kardec, né? Por que o trabalho é imposto ao homem? Para nós evoluirmos. Precisamos dele. E aí vamos lembrar... E cada um dentro das suas condições. Porque aquele que é extremamente fraco de corpo, Deus deu a inteligência. E ele trabalha com a inteligência? Com certeza. Trabalha com a inteligência. E vamos lembrar sempre dessa última resposta da espiritualidade na questão 675. Toda ocupação útil é um trabalho. Porque a gente pensa que trabalho é só aquele em que nós somos remunerados. Não. Toda ocupação útil é trabalho. O pensar é um trabalho. É um trabalho. Os pesquisadores pensam. É um trabalho. Quando a gente vê um irmão e a gente dirige a ele uma prece
pedindo o restabelecimento dele. Isso é trabalho. É trabalho. Tudo útil, todo Eu acho que a partir de envolvimento hoje a útil. gente vai mudar um pouco esse entendimento do que é o trabalho. O trabalho. Dentro da visão dessa lei, da lei do universo, que é a lei do trabalho. Vamos parar aqui, né, Nivaldo, porque Chegamos já ao acabou final o do nosso tempo, nosso né? tempo. Nós estamos aí os 45 do segundo tempo. Esses itens nos levam a falar muito, e porque nos dizem diretamente a respeito, né? É o nosso dia a dia, e a gente se pergunta sempre sobre isso. Então vamos agradecer a Deus, vamos agradecer ao nosso Pai, a todos esses amigos espirituais que coordenam, que nos ajudam, né, nesse encontro de estudo. Que, Mestre Jesus, que a tua luz ilumine sempre os nossos caminhos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas intenções, Mestre, para que possamos sempre esperar e receber, sempre, 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 Mestre, a tua proteção, o teu amparo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.